A gente vai falar um pouco sobre partidos políticos. O conceito de partido político é uma organização de pessoas, ou seja, várias pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político, de uma mesma ideologia, de uma mesma ideia política, de um mesmo planejamento, com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo, tá? Ou de apenas influenciar a gestão da coisa pública, né, do Estado, através de críticas e oposições, né, através de palestras em relação a isso, né, de posicionamentos dentro das respectivas casas. Tá? Regras constitucionais. A ideia de partido político, o conceito de partido político, ele parte do pluralismo político, tá? Que é diferente de pluripartidarismo. O pluralismo político, ele é um fundamento da República Federativa do Brasil, como vocês estão vendo aí, que significa uma diversidade de ideias. E de uma maneira bem ampla, a gente consegue perceber que essa diversidade de ideias é também estendida aos partidos políticos. Se eu tenho várias ideias, eu vou ter várias ideologias, tá, políticas. Então, isso dá fundamento para a criação de vários partidos, que vai dar origem ao pluripartidarismo. Entendeu? Então, o pluralismo político é o gênero, né? Ou seja, é a ideia de que eu tenho várias ideias, e o pluripartidarismo é vários partidos de vários planos políticos, tá dentro do pluralismo político. O artigo 17 vai falar exclusivamente sobre os partidos políticos. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos. A gente vai ver mais para frente que vai ter como fundir partidos, incorporar um ao outro, tá? Resguardados. O que que quando você vai criar um partido, você vai fundir um partido, incorporar ou extinguir, o que que você tem que resguardar, o que que você tem que proteger? Soberania nacional, né? Poder de auto-organização que o Estado tem, tá? Eu não posso restringir isso, tá? Ou transgredir isso. Regime democrático, o pluripartidarismo, tá? Não pode haver essa questão de extinção de todos os partidos para que acabe o pluripartidarismo, né? Porque se acaba isso tudo, vai haver apenas um partido e aí acaba essa noção de democracia, tá? De diversidade de ideias, de pluralismo político. Tá? E também deve ser visto os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Tá? Tudo isso tem que ser resguardado ao, ao acontecer esses verbos aqui, tá? Que está no caput do artigo 17. Criar, fundir, incorporar e extinguir. Tá? Então deve observar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Tá? E outra, a gente vai ver os incisos agora, que são preceitos que devem ser seguidos, né, quando se vai criar um partido, por exemplo. Tá? Tem que ter caráter nacional, né, para que não haja partido em determinada região só, tem que ter caráter nacional. É, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação destes, tá? Né, o partido político ele não pode receber dinheiro, tá? Recursos financeiros para se manter de governo estrangeiro. Isso até para manter a soberania nacional. Por que alguém do exterior, estrangeiro, vai querer investir num partido político aqui, tá? Isso traz uma ideia por trás, tá? Que o partido ele quer que alguém do estrangeiro está querendo se manter aqui no território nacional. Isso não pode, tá? Isso quebra até com a soberania nacional. Tá? A ideia do poder do próprio Estado de auto se organizar. Aí quebra essa ideia. Então, um Estado, perdão, um partido ele não pode receber recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiro, tá? Ou se subordinar a estes. É. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, tá? Porque não pode haver abuso de poder econômico. A gente vai ver mais para frente também isso. Então, eu tenho que prestar contas do que eu gastei durante a eleição, durante a manutenção também do cargo. Então, tem que haver essa prestação de contas, tá? E o funcionamento parlamentar, né, em relação às regras de atuação do próprio partido, tem que estar de acordo com a lei. Tá? E é vedada a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. A organização paramilitar é a ideia de que haja grupos, comunidades de pessoas com viés militar, tá? Mas que não faz parte do próprio exército do Brasil, não faz parte da própria milícia do Estado. Tá? Tipo, criar um partido, um grupo ali, que tem vários soldados, que mexe com armas, esse tipo de coisa, entendeu? Então não pode ter esse tipo de organização paramilitar. É verdade, a utilização dos partidos de organização paramilitar. A autonomia dos partidos. Os partidos, eles têm autonomia, tá? Eles têm autonomia para sua estrutura interna, para se auto-organizar,
para sua organização, funcionamento, regras de órgãos permanentes e órgãos provisórios. A fidelidade partidária também a gente vai tratar, né, que é a questão de vinculação entre as pessoas e o próprio partido, né? Ele mesmo que trata isso nos seus próprios estatutos, tá? O regime de coligação também a gente vai falar ainda, tá? Traz autonomia, faz parte da autonomia dos partidos, esse regime de coligação, ou seja, quando eu vou juntar dois partidos, tá, de maneira temporária, o próprio partido ele vai ter o seu regulamento que vai tratar sobre essa coligação, entendeu? Lembrando que eu só posso haver coligação de partidos, né, essa junção de partidos para eleições majoritárias, tá? O que significa isso? Só posso ter coligação de partido para presidente da República, eleições para presidente da República, para senador, para governador e para prefeito, tá? Os outros cargos eu não posso ter essa coligação, tá? Pelo menos a coligação, né? Federação a gente vai falar mais para frente, mas a coligação não pode. A ausência de verticalização nas coligações. O que que isso significa? Não pode haver, tá? Não é obrigatório. Por exemplo, para o estado de São Paulo, há uma coligação de dois partidos para anunciar, né, para tentar eleger um governador. E aí dois partidos se juntam. Então, lembra que os partidos ele têm caráter nacional, ou seja, tem todo o Brasil, tá? Situação. Nessa questão que eu tenho a junção de dois partidos políticos, coligação, para mandar um governador, não é necessário, não é obrigatório, tá? E não, os dois partidos estar integrados para mandar um governador, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Ou em qualquer outro local, entendeu? E até para mandar é, outra pessoa, entendeu? Então, não há essa obrigação de verticalização nas coligações. Eu, por exemplo, vou mandar para tentar se eleger um governador aqui, tem o partido A e o partido B, eles se juntam. Esse partido A e partido B, eles não estão obrigados, por exemplo, a estarem juntos em outro estado, entendeu? Para eleições de município, tá? Para eleições federais, então eles não estão obrigados a se manterem juntos, tá? Não há essa questão de verticalização, de estar em todos os âmbitos de maneira permanente, a coligação. Sobre as regras dos partidos políticos, tá? Na constituição dos partidos políticos, na criação, ele se consolida na forma da lei civil. O que que isso significa? Que o partido político ele tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Ele se trata a partir das leis privadas. E o que que isso significa? Que ele tem personalidade jurídica de direito privado e que ele tem que passar por registro civil. É como se fosse criar uma empresa. Eu vou lá no cartório de pessoas jurídicas e vou criar um partido político, entendeu? E o que que acontece após isso? Já quando adquire o partido político esse registro civil, ele deve ir ao Tribunal Superior Eleitoral para adquirir personalidade jurídica, para adquirir capacidade jurídica de eleitoral. Tá? Para ele ter capacidade de tentar eleger pessoas, né, se constituir realmente como um partido político, ele deve, após o registro civil, tá, lá no cartório, ele deve se registrar no TSE. Ou seja, para o partido político ele ter capacidade eleitoral, primeiro, na Constituição ele tem que ter registro civil, tá? Como fosse para criar uma empresa. Após isso, o que que ele tem que fazer? Tem que ir lá no TSE e se registrar, tá? Para conseguir a capacidade política. Isso é aquela regra de caráter nacional e para que não haja muitos e muitos partidos sem até funcionalidade dentro do Estado, tá? Eu digo Estado como um todo, Brasil, criou-se uma cláusula de barreira. O que é essa cláusula de barreira ou cláusula de desempenho? Tá? São requisitos pressupostos que um partido político tem que ter para ele ter acesso ao fundo partidário, ou seja, aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, tempo de lado comercial, tá? Comércio eleitoral, tá? Então ele tem que atingir essa cláusula de barreira, essa cláusula de desempenho. O que consiste nela, tá? Para ter acesso a esse direito de antena, né,
acesso à rádio e televisão e também a recursos do fundo partidário, há duas opções. A primeira opção é que para as eleições para a Câmara dos Deputados, tá, federais, tá, que eles tenham 3% dos votos válidos no Brasil, tá? 3% dos votos válidos no Brasil, tá, na última eleição, e que esses 3% tem que estar distribuído por um terço das unidades da federação, tá? E em cada uma dessas unidades da federação tem que ter 2% de cada votos válidos. Tá? Eu vou trazer o exemplo já já que vai ficar mais fácil da compreensão, mas é o que está dito aqui no inciso primeiro. Tá? Obtiverem nas eleições para cargo para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos gerais, tá? Distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Tá? Eu vou trazer o exemplo disso aqui. Mas só para finalizar essa parte, existem duas formas, tá, como eu disse, de atingir para ter acesso aos recursos do fundo partidário e ao acesso ao gratuito à rádio e à televisão. Tanto essa do inciso primeiro, quanto também do inciso segundo. Qual que é essa outra regra? É que o partido político ele tem que eleger 15 deputados federais em um terço das unidades da federação. Tá? Por exemplo, distribuídos um terço entre um terço das unidades da federação. Vamos supor que o Brasil ele tenha 21 estados. Tá? Ou seja, um terço vai dar o quê? Vai dar 7. Tá? Então, 7. Em 7 estados eu tenho que estar distribuindo esses 15, por pelo menos 7 estados. Tá? Se tiver mais, beleza, mas se tiver menos, não tem acesso ao fundo partidário e ao direito de antena, o direito de acesso gratuito à rádio e à televisão. Então, aqui eu trouxe o exemplo do inciso primeiro sobre a primeira possibilidade de conseguir acesso ao fundo partidário e ao direito de antena, ao direito de acesso à rádio e TV gratuitamente, tá? O primeiro requisito é obter 3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados em âmbito nacional, tá? Que foi o que eu falei. Na última eleição, o partido político ele tem que ter obtido 3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados em âmbito nacional, tá? Em todo o Brasil. Aí eu trouxe o exemplo. Se o total de votos válidos no Brasil for 100 milhões de votos, tá? Então, se eu tiver 100 milhões de votos no Brasil, o partido, naquela eleição, ele precisa constar pelo menos 3 milhões de votos, tá? Que vai ser o equivalente a 3%. Tá? Então, ou seja, em relação à Câmara dos Deputados, tá? Em relação a deputados federais, a Câmara dos Deputados, o partido ele tem que ter 3 milhões de votos válidos em todo o Brasil. Tá? Se tiver menos que isso, não, já encerra aí. Mas vamos lá, vamos dizer que o partido dele tenha esses 3 milhões de votos distribuídos no âmbito nacional, pelo Brasil. Aí ele vai para a segunda etapa, pelo segundo requisito, que esses 3 milhões de votos eles têm que estar distribuídos por pelo menos um terço das unidades da federação, os estados, no caso. Então, temos 27 estados, equivale a 9, um terço equivale a 9 estados. Então, esses 3 milhões têm que estar distribuídos por pelo menos 9 estados. Tá? Se esses 3 milhões estiverem distribuídos por só 8, já não tem acesso. Tá? Tem que ter 9, distribuído entre os 9 estados do Brasil. Portanto, o partido ele precisa atingir os 3% de votos válidos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados. Conseguiu aqui? Vamos para a última etapa, que é conseguir pelo menos 2% dos votos válidos em cada um desses 9 estados. Vamos agora olhar para esses 9 estados. Lembra que eu tenho 3 milhões de votos, tá? No âmbito nacional, distribuídos por 9 estados. E agora eu tenho que fazer uma análise específica dentro daquele estado. Dentro daquele estado é que funciona a análise agora. Em cada uma dessas 9 unidades da federação, estados, o partido precisará obter pelo menos 2% dos votos válidos. Por exemplo, se em cada determinada unidade da federação, vamos supor o Maranhão, tá? No Maranhão eu tenho 5 milhões de votos válidos. Tem 5 milhões de votos válidos dentro do Maranhão. O partido ele precisa alcançar pelo menos 100 mil votos, tá? Que equivale a 2%. A 2% dos votos válidos daquele estado. Tá? Então, tendo esses três requisitos aqui, ele já consegue ter o direito de antena, que é acesso gratuito à rádio e à televisão, e ao fundo partidário. Tá?
ou ele tem que ter aquele outro requisito, que a gente falou também, que é eleger 15 deputados, tá? Para a Câmara dos Deputados, e que estejam distribuídos por um terço das unidades da federação, tá? No caso aqui vai ser distribuído entre 9 estados, tá? É isso que o partido tem que ter para conseguir acesso à cláusula de desempenho. Aí tem questões de imunidade tributária, tá? O partido político ele é imune a tributos, a impostos, tá? Que no artigo 150 vai nos dizer, tá? Que é vedado aos entes políticos, tá? União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviços do partido político, tá? Só lembrar disso, que eles têm imunidade tributária, tá? Sobre impostos. E agora falaremos um pouco sobre coligações partidárias, tá? O que é a coligação? Coligação é um acordo entre dois ou mais partidos que estejam em uma mesma circunscrição, tá? Ou município, ou a nível estadual, ou a nível federal, que vão escolher candidatos para disputar as eleições, tá? Eleições majoritárias, como eu disse anteriormente, é muito importante lembrar disso. Para disputar eleições majoritárias. Coligações só podem ser para eleições majoritárias, ou seja, para lançar presidente da República, senador, governador, prefeito. Só isso aqui é muito importante lembrar, tá? Com certeza pode cair na prova. E agora vamos pro artigo aqui. A coligação partidária decorre da faculdade para celebração de alianças entre dois ou mais partidos, acordo de vontade, dentro da mesma circunscrição, municipal a nível municipal, estadual ou federal, com o objetivo de escolherem candidatos para a disputa das eleições. De acordo com a lei das eleições, a coligação terá dominação própria, tá? Por exemplo, o trabalho continua, mais ou menos isso, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram. Poderá, tá? Não quer dizer que será, sendo ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de um partido político, tá? É como se fosse um partido, só que agora é um partido incorporado por outros, no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido, tá? Quando tiver ações relativas a essa coligação, eles vão funcionar somente como um, tá? Em relação à justiça eleitoral. Aqui a emenda constitucional 97 de 2017 é o que eu acabei de dizer e frisei ainda mais, que as coligações partidárias só valem para eleições majoritárias. Repetindo, para presidente da República, senador, governador, prefeito, tá? As casas legislativas, em exceção ao Senado, não, os partidos não podem criar coligação partidária, tá? Para escolherem candidatos e disputarem. A federação partidária, o que que é federação partidária? É mais ou menos como se fosse uma coligação, só que ela terá duração, objetivo e atuação diferente, tá? Então vamos lá aqui. Eu tenho essa lei, tá? Que vai nos dizer que vai trazer essa instituição de federação, tá? Que é dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, ao qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Lembrando que após o registro em registro civil, e atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Quais que são as principais diferenças entre coligação partidária e federação partidária? A principal diferença é que federação partidária ela pode tanto para eleições majoritárias, para eleger, constituir um partido político só, para eleger presidente da República, senador, governador e prefeito, quanto para também os cargos no legislativo de vereador e deputado. Ele vale para os dois. Tá? Lembrando, a coligação partidária é somente para eleições majoritárias, tá? Eleições do poder executivo mais o Senado, tá? Senadores. E aí há as situações mais específicas, tá? Que eu anotei até aqui, que é a federação. A federação, os partidos políticos, eles têm que estar juntos no mínimo 4 anos, tá? Então vamos lá, vamos criar uma federação aqui, juntar partidos. Eles têm que ficar juntos por pelo menos 4 anos, tá? E o objetivo deles é uma ação coordenada, tá? Uma ação entre os dois partidos a longo prazo, tá? Buscando objetivos a longo prazo, que vão atuar em bloco, tá? Dentro do parlamento. Eles vão atuar juntos, tá? Como se fosse um só partido.
tá? Já a coligação é diferente. A coligação ela pode durar apenas durante a eleição e depois se desfazer, tá? E ela tem uma ação temporária, né? Diferentemente da federação, que é uma ação coordenada a longo prazo, tá? A ação da coligação é a curto prazo, tá? Apenas na eleição, tá? E a sua atuação no legislativo, ela é independente, até porque, como eu falei, a duração da coligação, ela é só até a eleição, tá? Depois ela acaba. Tá? Entrando mais específico, tá aqui, federação partidária, tá? No slide. Requer uma afinidade programática, tá? Objetivos próximos ou semelhantes entre os dois partidos ou mais que vão se juntar, tá? Por quê? Porque como eles vão ficar 4 anos juntos, é preciso de um estatuto próprio para regulamentar suas ações. Então, não tem como eu criar um estatuto para dois partidos ou mais que tenham objetivos diferentes, objetivos distintos, tá? Um programa político distinto. Então, é necessário essa afinidade de objetivos, tá? Que permita a formulação de estatuto também. Tá? Como eu disse, eles vão passar no mínimo 4 anos juntos, tá? E, em tais condições, as federações não implicam transferência ilegítima de voto entre partidos com visões ideológicas diversas e, portanto, não geram impactos negativos sobre o sistema representativo. É aquela questão, tá? De objetivos próximos, tá? Assim, eles vão ter sempre representantes que vão seguir os mesmos objetivos. Vamos falar agora um pouco sobre fidelidade partidária. O que que é isso? É a questão da filiação, tá? Do vínculo entre candidato, tá? E partido político. Vamos ler aqui o que está no slide. Em relação ao sistema proporcional, eleição de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o STF, julgando o MS, resolveu a matéria e estabeleceu que a fidelidade partidária deve ser respeitada pelos candidatos eleitos, tá? Ou seja, não só enquanto eu estou concorrendo, quanto após eu já ser eleito, eu tenho que manter a minha fidelidade ao meu partido, tá? Que eu esteja, tá? Dessa forma, teoricamente, aquele que mudar de cargo, de partido, sem motivo justificado, perderá o cargo eletivo, ou seja, é, se eu não tiver, se eu não tiver um motivo justificado, eu vou perder meu cargo se eu mudar de partido, tá? Em relação a essas eleições proporcionais, né, de deputados federais, estaduais, distritais, federais, por que que é essa perda de cargo? Porque, galera, quando você está no parlamento, você está representando um objetivo, uma ideologia política. Você está mantendo ali, você vai gerar um desequilíbrio no parlamento. Por exemplo, você aqui é uma pessoa, sei lá, um exemplo bem esdrúxulo. A pessoa ela representa um partido de direita, tá? E do nada muda para um partido de esquerda. Isso aí muda totalmente. Há um desequilíbrio no parlamento, né? Há uma mudança de ideias, há uma mudança de objetivos. Até por pessoas que queriam filiar-se a você ou que tinham um afeto profissional com você, entendeu? Porque há um desequilíbrio no parlamento, tá? Seria também uma fraude contra o próprio voto do povo. Por quê? Porque, vamos lá, eu vou votar e aí o candidato A, ele apoia ideais de direita. Mas aí após, quando ele é eleito, eu estou votando aqui no deputado federal. Deputado federal, ou estadual, ou distrital, vereador. E aí, quando ele é eleito, ele muda de ideia. Ele muda de objetivo político, ele muda de ideia política, ideologia. Agora ele vira uma pessoa de esquerda. Tá? Então, isso é fraudar um voto, isso vai contra a vontade do povo. Mas é sempre que a pessoa, quando mudar de partido político, ele vai perder o cargo? Não. Tá? Lembra que a gente está falando aqui de eleições proporcionais, de vereador, de deputado federal e estadual, tá? Como está aqui dito, tá? O distrital. O vereador, o deputado estadual, distrital e federal, tá? Se ele tiver uma justa causa, ele não perde seu cargo. Qual que seria esses motivos de justa causa? Está aqui, descrito nos incisos aqui. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Vamos dizer que o partido político agora é que muda a sua ideologia, tá? Eu entrei no partido e tudo, o partido estava apoiando ideias de direita, tá? E eu apoio também ideias de direita, mas do nada, de maneira abrupta, de maneira inesperada, o partido ele muda de ideologia. Agora ele é um partido de esquerda. Então eu tenho essa possibilidade, essa justa causa de mudar, porque vai contra meus interesses, tá? E vai contra o interesse do próprio voto do povo, porque você acaba votando também no partido. Então pode, você vota no representante, mas indiretamente vota no partido. Quando houver grave discriminação política pessoal, tá? Por parte do partido para cima
do eleito, tá? E também pode haver a mudança na janela partidária, que é quando termina o mandato vigente da pessoa, ele pode mudar normalmente. E também ele pode mudar, como está dito aqui, ó, durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação, tá? Então tem um prazo para se filiar a um partido, tá? Se 30 dias antes de acabar esse prazo de filiação a um partido, e eu quiser mudar, eu posso, tá? Porque ainda não fechou a janela partidária de filiação. Fidelidade partidária em relação ao sistema majoritário. O sistema majoritário, ele traz o quê? As eleições para chefe do Poder Executivo, tá? Para prefeito, governador, presidente e senadores, tá? Lembra que anteriormente, eu venho falando só de sistema proporcional, só de vereador, deputado federal, distrital e estadual, tá? Sobre o que eu falei anteriormente, sobre a justa causa, tá? Para mudar de partido. Mas, em relação ao sistema majoritário, que é para prefeito, que é para governador, senador, para presidente, é diferente. De acordo com os julgados do TSE, essa regra não atinge, essa regra não atinge o sistema majoritário, ou seja, chefes do executivo e senadores da República, tá? Então, eu não preciso ter uma motivação, uma justa causa para que chefes do executivo e senadores da República tenham uma desvinculação partidária. Então, pode haver uma mudança de partido entre chefes do Poder Executivo e senadores sem a perda do cargo, não vai perder o mandato. Já em relação às eleições proporcionais, vereador e os tipos de deputado, os três tipos de deputado, se eles mudarem de partido sem a justa causa, se eles mudarem de partido sem a justa causa, eles vão perder o mandato, eles vão perder o cargo, tá? Então não pode. Aqui, apenas a ideia do financiamento de campanhas eleitorais, tá? A doação, tá, por pessoas jurídicas estão proibidas. Uma empresa não pode doar para um partido. Simples assim. Tá? Uma empresa privada não pode doar para um partido. Mas pode sim haver doações por pessoas físicas, tá? Serem realizadas. Tá? Então aqui está dizendo, tá? Com o fim da doação por pessoas jurídicas que representava um valor mais expressivo, tá? Um valor muito grande, porque isso vai ocorrer em abuso de poder econômico, tá? Além das doações por pessoas físicas, que ainda estão continuando possíveis, sendo também admitido dentro dos limites legais do autofinanciamento do candidato, tá? O candidato ele pode se autofinanciar, desde que não ocorra abuso de poder econômico, tá? Porque dentro dos direitos políticos, há essa questão de ação de impugnação de mandato eletivo, tá? Que é quando é porque é para haver uma justiça, uma igualdade, tá? Não tem como um cara muito rico competir com outros caras muito pobres, entendeu? Então há um limite de gastos aí. Ele não pode haver um- uma distância econômica, tá? Essa segregação econômica. Então, vai haver uma ação dentro do direito eleitoral, que é a AIDE, né? A ação de impugnação de mandato eletivo, que vai ser possível analisar esse mandato da pessoa por motivo de abuso econômico, por fraude e por corrupção, tá? Então, para que não haja essa disparidade de economia para financiamento de campanhas. Então aqui para resumir, é que há doações por pessoas jurídicas estão proibidas, tá? Mas pode sim haver ainda doações de pessoas físicas a serem realizadas. Essa parte aqui é muito importante. Ainda sobre desfiliação entre candidato e partido. Essa parte aqui é muito importante, principalmente esse parágrafo 5º aqui. Vamos ler. Ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º, que é aquela cláusula de barreira, né, que eu falei, que é os 3%, distribuído em um terço das unidades da federação, e que em cada uma tenha 2% dos votos válidos, é assegurado o mandato e facultativa filiação, sem perda do mandato, a outro partido que o tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário. O que significa isso tudo aqui do artigo 5º? É que se eu for eleito, se eu for eleito e o meu partido ele não atingir aquela questão do fundo partidário, tá? Se ele não conseguir a cláusula de barreira, tá? Direito de antena
que é o direito de acesso gratuito à rádio e à televisão, e ao fundo partidário de recursos, eu posso mudar de partido. Tá? Seria uma justa causa. Eu posso mudar de partido porque ninguém é obrigado a permanecer num partido irrelevante, que não tem caráter nacional, um partido fraco. Então eu posso mudar de partido sem que eu perca o meu mandato, tá? Desde que o partido ele não atinja a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, tá? O, e outra coisa que é importante, que o outro partido que vai receber o desfiliado, ele não a filiação dessa pessoa com ele não vai ser considerada para distribuição de recursos do fundo partidário. Ah, o partido que vai receber agora, estamos recebendo um novo pessoa, então a gente precisa de mais dinheiro. Não, tá? Não vai ser contabilizado esse tipo de coisa. Então, o partido só vai receber o filiado e não vai receber mais nada. O parágrafo 6º vai só trazer o que a gente já disse, tá? Os cargos tá, do sistema proporcional, deputado federal, distrital, estadual e vereadores, que se desligarem do cargo, eles vão perder o seu mandato, tá? Salvo justa causa ou anuência do partido, né? A anuência do partido vai ser a permissão do partido, né? Para que ele saia. E, e essa última parte que é muito importante, tá? Esse parágrafo 7º aqui. Para que haja uma igualdade, né? A gente já viu dentro do Constitucional essa questão de igualdade entre homens e mulheres, tá? Mas que ainda há muita desigualdade. Então, há momentos em que eu preciso de ações que busquem essa igualdade, tá? Que a gente está falando aqui de igualdade material, de tratar os iguais na maneira das suas igualdades e os desiguais na maneira dessas desigualdades, tá? A gente sabe que em muitos campos profissionais e até políticos há uma pouca inserção da mulher. Então, para que haja mais participação política da mulher, há esse parágrafo 7º aqui. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5%, tá? Lembra esse número, 5% do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Tá? Então tem que haver uma promoção de programas para que fomente, para que estimule a participação política das mulheres nas eleições, tá? No exercício dos direitos políticos. E aqui no parágrafo 8º, fala-se da mesma, com o mesmo intuito do parágrafo 7º. Tá? Lá é sobre programas que fomentem a participação da mulher, tá? Na política, tá? E aí tem que se usar 5%, mas aqui é diferente, tá? O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita na televisão e na rádio a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, tá? Proporcional ao número de candidatas. E a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos órgãos de direção, tá? Aqui é muito importante, tá? Aqui é muito importante por quê? Porque tanto o tempo quanto os recursos, eles devem ser de no mínimo 30% direcionados para as mulheres, tá? Então, tem que proporcionar o número de candidatos, tá? Então, isso tudo é para fomentar a participação da mulher na política. Então, tanto o tempo de propaganda, tá, em rádio e televisão, quanto os recursos do fundo partidário devem ser direcionados pelo menos 30% especificamente para mulheres. Isso é regra, tá? É proporcional, e esse finalzinho é muito importante, tá? Proporcional ao número de candidatas. 30% proporcional ao número de candidatos. E para ser mais específico ainda, nessa questão de mulheres, a gente tem o parágrafo 9º, tá? Que vai nos dizer que os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados a campanhas eleitorais devem obrigatoriamente aplicar, tá? Os partidos têm que aplicar 30% desses fundos financeiros em candidatas de pessoas negras, pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias, tá? Então, vamos supor que no município a possibilidade de eleger mulheres negras, pretas, pardas. Então, eu posso distribuir para aquele município em si mais recursos, desde que seja aplicar 30% para as mulheres pretas e pardas. E agora eu trouxe
10 questões para a gente solucionar aqui, tá? Sobre partidos políticos. A primeira aqui, núcleo de questões, tá? Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão na forma da lei os partidos políticos que. Então a gente está falando da cláusula de barreira, da cláusula de desempenho. A gente viu que ou ele elege 15 deputados para a Câmara dos Deputados, tá? Distribuídos em um terço das unidades da federação, ou que ele tenha 3% dos votos válidos de maneira nacional, distribuído por um terço das unidades da federação entre estados, e que em cada um desses estados, que em cada uma dessas unidades tenha 2% dos votos válidos em cada um. Então vai lá, vamos lá ver aqui o que diz as alternativas, tá? Letra A. Tiver elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Opa, eu acho que achamos nossa resposta. Mas vamos lá para as outras, tá? Tiver elegido pelo menos 10 deputados federais e 5 senadores distribuídos. Não, cara, é deputados, tá? Botar senador aqui já exclui. Já exclui. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 5% dos votos válidos. Não, galera, é 3% dos votos válidos. Beleza? Então, já dá para eliminar também. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 10% dos votos válidos. É 3% dos votos válidos no âmbito nacional. Tá? Então, a gente tem aqui, letra A, como a nossa resposta correta. Essa questão aqui fala sobre os preceitos que o partido deve seguir, né, na sua criação, fusão, incorporação e extinção. Tá? Lá no artigo 17 fala sobre o que ele tem que resguardar ao criar, ao incorporar e fundir partidos, né, ou extinguir, que é a soberania nacional, é o regime democrático, é o partidarismo, tá? É os direitos fundamentais da pessoa humana. Só que ele também fala de preceitos, tá? De preceitos que ele deve seguir, que é o caráter nacional, que ele é proibido receber recursos de entidades e governos estrangeiros. Tem que prestar contas com a justiça eleitoral, a justiça eleitoral, não é federal, é eleitoral. Funcionamento parlamentar e vedação de utilização de partido como organização de caráter paramilitar. Tá? Então vamos lá ver os preceitos que diz e achar o que ele está pedindo que é o errado. O partido ele tem que ter caráter nacional? Sim. Tá? Então a gente viu, então a gente pode anular. Tá? Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Sim, não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. Proibição de subordinação de entidade ou governo estrangeiro. Sim, não pode subordinar, né? Tanto o recurso financeiro como subordinação também não pode, tá? Também não pode. Respeitar a soberania nacional. O funcionamento parlamentar, tá? A atuação no parlamento deve ser de acordo com a lei. E sobrou para nós a prestação de contas com a justiça eleitoral, tá? Os partidos políticos, eles devem prestar contas com a justiça eleitoral, tá? E não federal, eleitoral. Vamos para a terceira questão. Segundo prescreve a Constituição Federal vigente, os partidos políticos podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras, consideradas compatíveis com sua matriz ideológica. Independentemente se uma entidade estrangeira, um governo estrangeiro, tem a mesma compatibilidade ideológica, tá? Política com o seu partido, não se pode receber recursos de entidade estrangeira. Tá? É o que a gente viu lá nos preceitos do artigo 17. Podem ministrar instrução paramilitar aos seus filiados. Aqui já tá? Não pode, tá? É defesa, é vedado. É vedado a utilização de organização paramilitar dentro do partido político. Deverá ter caráter nacional. Até que tá tudo bem. Sendo vedada a extinção de partidos políticos de âmbito regional. Correto, tá? É uma exclui a outra, sabe? Se eu tenho um caráter nacional, eu não posso ter partidos de âmbito regional, tá? Isso é para garantir a sua, a sua solidificação em âmbito nacional, tá? Para que não haja partidos apenas em uma circunscrição, tá? Para que não haja uma monopolização. Questãozinha aqui sobre coligação. A gente viu que a coligação é a junção, é a fusão de dois partidos políticos ou mais que vão se juntar para lançar um candidato para disputar. Tá? E lembrando que ela só pode ser realizada em eleições majoritárias, tá? Ou seja, para presidente da República, para governador
para senador e para prefeito. Então vamos lá. João e Pedro, presidentes, respectivamente, dos diretórios nacionais dos partidos políticos Alfa e Beta, tá? Então são dois diretores de partidos, João e Pedro, iniciaram negociações em relação à possível celebração de uma coligação para a disputa das eleições. Ao final de suas reflexões, concluíram corretamente, sem prejuízo da celebração da coligação para a disputa de outros cargos, que essa espécie de aliança era possível para a disputa de. Vamos lá. Coligação para cargo de senador, não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito estadual ou distrital. Voltando aqui, tá? Tive um probleminha aqui na gravação, mas vamos lá. Tá, eles querem criar uma coligação e aí eles querem saber para qual cargo pode ser disputado essa coligação, tá? Para o cargo de senador, não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito estadual ou distrital. Eu acho que a gente encontrou nossa resposta, tá? Por quê? Porque senador está dentro de eleições majoritárias, presidente da República, governador, senador e prefeito, tá? E não há necessidade de se vincular, de manter essa coligação para o âmbito distrital ou estadual, tá? Ou municipal, entendeu? Por quê? Porque tem aquela questão da que não é obrigatório a verticalização. Eu não preciso manter essa coligação em outros âmbitos de disputa, tá? No caso aqui que ele fala estadual e distrital, não precisa, tá? Então a gente está criando a coligação aqui para lançar um senador. É preciso manter essa coligação para lançar um deputado? Para lançar um deputado distrital? Não, não precisa. Tá? Então essa letra está muito bonita, tá? Mas vamos ver as outras. Para cargo de presidente da República, que exigiria a sua reprodução para a disputa de cargo de governador. Não, não precisa de verticalização, tá? Não é obrigatória a verticalização. A gente acabou de explicar isso. Dos cargos de deputado federal. Opa, já paro por aqui. Não preciso nem ler o resto. Por quê? Por que já para por aqui? Porque coligação é apenas para eleições majoritárias. Seja para presidente da República, governador, senador e prefeito, tá? Então, deputado federal não entra, tá? Porque ele é de proporcional, eleições proporcionais. De cargos de âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, sendo obrigatório que se reproduza entre todos os cargos em disputa no respectivo nível federativo. Não, tá? Isso aqui é a ideia da ausência de verticalização. Não necessita que mantenha essa coligação para o âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. Tá? Não é obrigatório reproduzir a coligação em cargos em outros âmbitos. Tá? Se eu estou criando a coligação só para disputar aqui no município, não precisa para manter essa coligação para lançar um candidato a nível estadual, a nível federal, tá? Não é obrigatório. Tá? De cargos do Poder Executivo, ok, tá? Não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, tá? De cargos apenas. Essa questão aqui da letra, essa letra é da pegadinha, porque ela fala assim, ó, de cargos apenas do Poder Executivo. Opa! Mas eu tenho presidente da República, governador e prefeito. Tá faltando um. Senador. O senador é do Poder Legislativo, é uma exceção, tá? A somente poder do Executivo. Então não é apenas pessoas do Poder Executivo, tá? Há também a questão do senador, que ele é do Poder Legislativo. Então, a letra A é a nossa resposta correta. Vamos lá para mais uma questão, tá? Sobre a constituição dos partidos políticos. Letra A. Cada partido político deve fixar parâmetros de transparência sobre o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, considerando o número de mulheres candidatas, a partir de critérios específicos a serem definidos pelas suas normas estatutárias, tendo em conta a autonomia e o interesse partidário. Cara, a gente viu que o partido político ele tem autonomia de organização interna, de funcionamento, de estruturação. Então, não tem essa questão de dever, de parâmetros transparentes, entendeu? Porque isso vai fugir à autonomia do partido político. Tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 30% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Opa, até essa vírgula aqui está correta.
Por quê? Porque é isso, tá? É isso que está na lei. Deve se aplicar 30% dos recursos do fundo partidário, tá? Para a manutenção de programas de fomentação, né? De estimulação, de promoção para a participação da mulher na política. Só que não é de acordo com os interesses intrapartidários, tá? É proporcional às candidatas daquele partido. Ah, perdão, gente, eu fui conferir essa questão aqui e eu vi o que está errado não é essa questão dos interesses intrapartidários, tá? Lá é sobre outros 30%, só que é para recursos partidários para mulher, tá? Para candidatas e para o acesso gratuito à televisão e rádio, tá? Aqui o que está errado nessa letra B aqui é esse 30%, tá? Não é 30%. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação das mulheres, tá? De acordo com os interesses intrapartidários, tá? De acordo com como eles entenderem, tá? Mas que tem que ser 5%. Então, esse número aqui está errado, tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses percentuais, tá? Porque é só 5%. Os deputados estaduais que se desligarem do partido pela qual tenham sido eleitos, tá? Poderão perder o mandato. Sim, é claro, a gente viu que candidatos do sistema proporcional podem perder o mandato ao se desligarem do cargo, ou ao se desligarem do partido, né? A desfiliação. De modo que a sua migração para outro partido será computada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário. Calma, parou aqui, tá? Por quê? Porque ah, não será computada a sua filiação a outro partido para distribuição de recursos do fundo partidário. Ou seja, quando eu vou para outro partido, aquele partido que me recebe não recebe nada, tá? A minha presença naquele partido não influencia nada na questão de distribuição de recursos para ele, entendeu? Então a gente já pode eliminar isso daqui também, tá? Tem que lembrar que não é computado para fins de distribuição de recursos do fundo partidário, tá? Ou de outros fundos, ou até para, eu tenho um outro partido político, eu tenho um outro candidato aqui, então preciso de mais tempo, tá? Para rádio e televisão, não, tá? Não vai ser computado. D. Somente terão acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos políticos que considerem eleger no mínimo 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com o mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Tá errado. Por que tá errado? Porque eu só tenho duas hipóteses, que é o 3% de votos válidos a âmbito nacional para a Câmara dos Deputados, distribuídos por um terço das unidades da federação, e em cada uma delas tenha 2% válido dos votos. Tá? Ou que eu eleja, tá? Eu falei ou, porque não precisa estar os dois, não é cumulativo, tá? Ou seja, ou que eu eleja 15 deputados federais, 15 deputados, tá? Eu eleja 15 deputados, distribuídos por um terço das unidades da federação, tá? Não tem esse 2% aqui, na segunda hipótese. Então sobrou a nossa letra E, tá? Que eleito por um partido que não preencheu os requisitos previstos pela Constituição Federal para ter acesso gratuito à rádio e à televisão é assegurado o mandato, tá? Ou seja, o partido que não atingir a cláusula de barreira, o meu partido que não atingir a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, eu não sou obrigado a ficar nele. Eu posso mudar de partido sem eu perder meu mandato, sem perder meu cargo, tá? Não sendo essa filiação considerada para distribuição de recursos ou para o acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, tá? Essa foi a nossa revisão. Até o próximo vídeo.